Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é um grande prazer dar as boas-vindas a todos aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe exatamente para poder proporcionar, semana após semana, essa experiência real com Deus. Você está vindo aqui pela primeira vez, muito bem-vindo, espero que você volte muitas vezes, que se sinta muito bem aqui, e convidamos você na saída a deixar o seu e-mail. Nós temos uns tablets colocados ali, e dessa maneira nós podemos estar em comunicação, passar para você todas as informações do que se passa aqui na comunidade da Nova Semente. Um abraço muito especial a você que nos acompanha pela internet, seja no streaming ao vivo, algum momento durante a semana, e se você ainda não veio nos ver, não se esqueça, o convite está feito e está em aberto. Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. Queremos te conhecer. Não é pouca coisa que acontece aqui na Nova Semente, e a ideia é poder ir dando acesso a todos, de todo esse conteúdo que é gerado aqui. O site www.novasemente.org contém realmente um universo de informações e conteúdos. Não apenas as programações da comunidade, mas também ali são postados os vídeos de séries anteriores. Você tem acesso ao blog, enfim, a tudo que acontece aqui. E uma outra forma é você levar isso tudo na palma da sua mão, baixando o aplicativo da Apple ou do Android. E, além de tudo, você pode também ter acesso às transmissões ao vivo da Nova Semente no seu celular, além do acesso ao blog, redes sociais, rádio da Nova Semente, transmitindo 24 horas por dia. Por falar em programações, lembro a vocês que a Nova Semente oferece um programa muito especial de estudos da Bíblia chamado Começos. Esse programa é oferecido em 3 dias e horários diferentes da semana, repetecos. Você pode escolher sábados às 15 horas ou segundas e terças às 19h30. São séries apresentadas aqui por um pastor da casa, pelo fundador também do programa, Irã Jacobini, que tem apresentado ultimamente o programa Começos. E temos uma notícia importante para vocês. No dia 20, domingo 20 de março, vamos ter o fórum do programa Começos. É um fórum sobre criacionismo. Vamos ter aqui palestrantes de primeiríssima linha, teólogos de primeira linha, que vêm aqui ter uma conversa muito inteligente sobre criacionismo. Teremos aqui, da Nova Semente, o pastor Fabiano Mendes, o Irã Jacobini, e teremos também a presença de Tiago Arraes, Edson Nunes e Reinaldo Siqueira. Se você se interessa por temas interessantes e debatidos em alto nível, você não pode deixar de participar. O acesso ao fórum é gratuito, no dia 20, domingo, das 10 às 16 horas, com intervalo para almoço. Mas você tem que se inscrever, você tem que entrar ali no site da Nova Semente, e tem ali o Fórum Começos, e você precisa fazer a sua inscrição. Então, no dia 20 de março, teremos essa programação muito especial. Lembrando a vocês que o programa Viva, ele ocorre em 2 horários. Esse das 19 tem o anterior às 17 horas. Durante o primeiro Viva, nós temos a programação da Sementinha, que é a programação para as crianças pequenas, 0 a 11 anos. E, em paralelo a este segundo programa, temos o Papo Aberto, que é um programa voltado para os adolescentes, faixa 12 a 19 anos. Portanto, você pode escolher o horário do Viva, muito em função aí também das programações para o resto da sua família. Temos um projeto muito importante aqui na Nova Semente. Temos um projeto de expansão. Nós alugamos um imóvel que fica do lado de cá, da Nova Semente, não de frente para a Rua Cubatão, mas para a rua do lado. Estamos projetando para vocês uma imagem, porque ali nós queremos estabelecer um centro de influência. Um centro de influência é um conceito que coloca uma comunidade como a Nova Semente em contato direto com a comunidade circunvizinha. É uma forma de você trazer para dentro pessoas que têm curiosidade por uma alimentação saudável, por um estilo de vida melhor. Se você gosta da ideia, se você quer participar, nós estamos procurando amigos para nos ajudar com suas doações para esse projeto, que vai modificar alguma coisa na forma como nós nos comunicamos aqui na Nova Semente. Você é nosso convidado, nós temos equipes colocadas do lado de fora, venha conversar conosco, e se você deseja, seja um doador.
deste novo sonho da nova semente. Bem, nessa noite o pastor Felipe Tonasso abre a série Bom Demais para Não Ser Verdade. É uma série que discute dilemas da fé. Começa com a grande pergunta: crer ou não crer? Se Deus existe, por que existe tanto sofrimento? Jesus voltará mesmo? Parece que na caminhada da fé nós temos mais perguntas do que respostas. A primeira mensagem de hoje tem por título O Dilema de Deus. Não perca nenhuma das 5 mensagens dessa série. Venha, traga seus amigos que também têm perguntas a respeito da fé. O Everson já está aqui, colocado aí no seu modo acústico hoje, né? Porque ele vai acompanhar o Bernardo, mais um minutinho ele vai estar aqui no palco, fazendo o musical dessa noite. Queremos lembrar a vocês que coloquem os seus celulares no modo silencioso, mas permaneçam conectados. A nossa rede aqui é a NS Conecta, a senha é Nova Semente. Gente, uma boa semana para vocês, um grande abraço. É um prazer recebê-los aqui na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Pode o vento me levar de volta, barco à vela, tentando chegar em casa, quase que eu perco a hora, encharcado da cabeça aos pés, e o que eu carregava me pesava a mala, saudade misturada com um pouco de fé. E até quem eu cruzava sem saber de nada me oferecia um sorriso, vai ficar tudo bem. E no destino não importa nada, eu solto a corda, é hora de ancorar. Agora mesmo eu desfaço a mala e a saudade encontra o seu par. E nessa nova dança sem som, sem melodia, o riso fala tudo que eu não sei contar. E os olhos carregados chovem euforia, encontram no abraço a alegria de ser seu de novo, de ser seu de novo. Oi. Oi? Oi, vocês estão aí. Olá, eu me chamo Bernardo e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para falar sobre esperança e fé por meio dessas canções. Essa é a primeira vez que eu canto aqui na Nova Semente nesse ano, e a última vez que eu cantei aqui, o meu pai estava sentado ali daquele lado, e no último dia 31 de dezembro a gente teve que se despedir dele. Ele foi descansar com Deus. E essa música que eu vou cantar agora, eu escrevi durante aquele tempo em que a gente tentou e se esforçou para que ele ficasse mais tempo aqui. E eu escrevi na intenção de que aquele período ficasse mais fácil, que a gente tivesse mais condições de viver aquilo de um jeito melhor. E eu não sei como está a sua vida hoje. Não sei se você sofre, não sei se você chora, mas eu queria dizer para você que há esperança.
6 da manhã, se apronta pra mais um dia, faz um café pra ver se a alegria vem me acordar e me acompanhar em mais uma semana. Não vou demorar, como de costume, mas vou me atrasar. Me olho no espelho só pra ver o que levar, pra retocar a maquiagem. Mas antes de sair, desenho um sorriso no rosto, imprimo abraços pra distribuir por aí. É que ninguém sabe o frio que faz no meu verão, e até no meio-dia pra mim é escuridão. E no vale da sombra da morte eu chamei teu nome, clamei por socorro e pedi: me leve pra longe, me leve longe daqui, perto de ti. No vale da sombra da morte eu chamei, Senhor, pedi que viesse então ao meu favor, me leve longe daqui, perto de ti. Mas antes de sair, desenho um sorriso no rosto, imprimo abraços pra distribuir por aí. É que ninguém sabe o frio que faz no meu verão, e até no meio-dia pra mim é escuridão. E no vale da sombra da morte eu chamei teu nome, clamei por socorro e pedi: me leve pra longe, me leve longe daqui, perto de ti. Vale da sombra da morte eu chamei, Senhor, pedi que viesse então ao meu favor, me leve longe daqui, perto de ti. 6 da manhã, se apronta pra mais um dia, faz um café pra ver se a alegria vem me acordar e me acompanhar em mais uma semana.
com seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz com seu olhar. O universo se formou com seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida, mas eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém. Oh, oh, oh. Ninguém explica Deus. Boa noite.
convidar você a fazer uma oração comigo. Nosso Deus e Pai, nós pedimos nesse momento que as reflexões que faremos a respeito da Tua palavra, do Teu amor, da Tua bondade, possa nesse tempo encher o nosso coração de esperança, Senhor. Que a nossa mente se amplie, que o nosso horizonte se amplie para Te conhecer melhor. E que essa experiência real que a gente busca contigo, que seja para nós nesse tempo um novo passo em direção à Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos assim. Amém. Amém. Bem-vindo à Nova Semente. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu apresentar a você. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para semana após semana, todos os dias da semana você encontra aqui também a gente aberto, para a gente buscar junto uma experiência real com Deus. A gente acredita que pessoas podem conhecer a Deus, podem ter uma experiência com Ele, apesar da gente ter ouvido agora há pouco que ninguém explica a Deus, não precisamos explicar para ter uma experiência com Ele. Então isso é muito real para nós aqui, a cada semana. Você é muito bem-vindo para essa nova série de mensagens que a gente começa hoje. Eu tenho a responsabilidade de caminhar com você nas próximas 5 semanas. Contando com essa aqui, então, mais 4 semanas, nós vamos desvendar algumas estruturas da Bíblia e da ciência, ou como enxergar alguns assuntos importantes que algumas pessoas sempre, quando se deparam com algo muito bom, ou muito agradável, ou muito cheio de novidade boa, sem cobrar nada, por exemplo, alguém diz assim: olha, isso é bom demais para ser verdade. Você já disse essa frase alguma vez, com certeza. Você já falou, isso é bom demais para ser verdade, não é possível. E a gente pensou que existem coisas, pensamentos, estruturas, conceitos, ideias sobre Deus, que são boas demais para não ser verdade. Por isso o não está em destaque no tema da série. Nós vamos estudar alguns assuntos que são bons demais para não ser verdade. Você vai acompanhar então essa nova série de mensagens para poder descobrir alguns assuntos importantes. Por exemplo, hoje nós falaremos sobre o dilema de Deus. Você vai entender daqui a pouco o porquê desse dilema de Deus existir ou não, ou do sofrimento poder existir no mundo e a gente dizer que ainda Deus existe e é bondoso. Vamos discutir sobre isso. Mas assuntos, por exemplo, como a Bíblia, assuntos como Jesus, será que ele existiu, sim ou não? Ele é um mito, ele é uma realidade histórica. O que existe de documentos a respeito da vida de Cristo? O que os historiadores dizem sobre ele? Você já ouviu certamente pessoas que não creem em Jesus como Deus ou como Filho de Deus. O que essas pessoas argumentam? O que elas questionam? Por exemplo, a ressurreição. Foi real a ressurreição de Jesus ou é um mito? O que será que a arqueologia e a própria história, as narrativas podem dizer para a gente da sua ressurreição? Esses assuntos que atraem algumas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade em crer, diferente de outras que você basta dizer algo e ela simplesmente começa a acreditar. Só de você ouvir uma palavra e saber que de repente Deus disse isso, você já acredita. E tem gente que demora um processo longo, doloroso, cheio de tentativas, de questionamentos, de outros olhares sobre a história. Isso é bem importante para a gente caminhar. Outro tema, por exemplo, a lei universal. Será que existe uma lei universal de bem e de mal? Será que alguém que está aqui hoje, nessa cultura ocidental, num país praticamente católico, na nossa cultura brasileira, e acha que algo é bom e julga algo ser errado e ruim, mas alguém numa outra cultura, numa outra aldeia distante, num lugar muito remoto, também pensa a mesma coisa: olha, isso aqui também é ruim. E a mesma coisa que você sente que é bom, eu também sinto que é bom, eu também pratico aqui. E você vai para um lugar mais remoto ainda, numa ilha onde ninguém conhece a sua cultura e nem a cultura ocidental, e muito menos a oriental. Ele está isolado do mundo, ele nasceu ali, ele vive lá, e ele acredita igual você. Ele diz assim: eu também acho que isso é bom, eu também acho que isso é ruim. De onde vem esse princípio do que é certo, o que é moral, o que é ético? Então esses assuntos são assuntos que são muito questionados o tempo todo por pessoas que têm dificuldade de acreditar. Eu já estudei a Bíblia com diversas pessoas, diferentes perfis de pessoas. Me lembro de uma senhora que, enquanto estudava a Bíblia com ela em Brasília, explicando para ela a respeito da minha crença, da herança do cristianismo, a respeito da ressurreição.
pessoas que não terminam na morte, mas que a história, segundo Jesus, continua. E eu dizia isso para ela, e essa mulher simples, ouvindo a Bíblia, dizia o seguinte: puxa vida, é isso. Então é isso, eu acredito agora. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu acreditava que alguns dos meus parentes estavam no purgatório, e eu orava e rezava por eles, e agora eu entendo que tem uma ressurreição, tem um processo novo, tem uma situação que eu posso acreditar. Ela ouviu a palavra, e no mesmo momento começou a crer, direto. Conhece alguém assim? Que ouve e no mesmo momento fala: puxa, se isso foi Deus que falou, se está na Bíblia, ok, eu já creio, e já deu paz para o coração dela naquele momento. Tem gente que você conversa sobre a Bíblia e você fala o seguinte: olha, então aqui Daniel está dizendo que isso aconteceu naquela época, e aí ele diz assim: mas quem me garante que... Já ouviu alguém que fala assim? Quem me garante que Daniel escreveu isso mesmo? Aí você fala: bom, então eu tenho que olhar para o outro ângulo, eu tenho que olhar para a história humana, para talvez a filosofia ou a sociologia da época, a economia, para tentar mostrar que é um elemento que existia na arqueologia, que era real. Aí a pessoa olha a história, o historiador escreveu dizendo que aquela cidade, por exemplo, Babilônia, realmente existiu, e a arqueologia comprova que o texto está datado na data certa, e ele diz assim: mas quem me garante que o historiador foi coerente ao descrever isso? Pessoas que têm um longo processo para poder se entregar a uma crença, ou uma perspectiva sobre Deus, sobre a existência do universo, sobre o sofrimento, sobre Jesus, sobre a Bíblia. Confiar que a Bíblia, o que está na sua mão hoje, e que você entende como Bíblia, quantas vezes eu já ouvi isso? Será que não foi alterado? Como eu tenho certeza que esse texto aqui foi o texto que realmente Paulo escreveu, ou João escreveu, ou não passou por um processo humano de interesse institucional, político, governos, poderes que quiseram manipular isso para o povo poder se alienar. Ou seja, assuntos como esse atraem a gente. E se você já acredita em muito daquilo que se fala no cristianismo, numa busca de uma experiência com Deus, pode ser que te ajude a compreender de diversos aspectos diferentes aquilo que é a fé. Se você está dando seus primeiros passos para acreditar, está ouvindo a gente em algum lugar, na internet, num podcast futuro, e está buscando conhecer a Deus, pode ser o seu primeiro passo para tentar olhar isso de uma maneira diferente. A gente chama a ciência, ou a maneira pela qual a gente tenta explicar a relação da fé de maneira racional, nós chamamos isso de apologética. Então eu vou te convidar a viver essas próximas 5 semanas falando um pouco sobre essa apologética, que é o quê? Vou definir para você: a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Apologética é essa defesa usando argumentos lógicos, racionais, e até o olhar de outras ciências para poder dizer que a fé pode sim ser comprovada também por argumentos lógicos e racionais. Se você gosta desse tipo de assunto, infelizmente eu não vou conseguir propor e me demorar em detalhes sobre argumentos racionais e lógicos sobre a fé. Por quê? Porque eu teria que ser ou cientista ou um especialista na área, o que não sou, e para não dizer a você que em 30, 40 minutos a gente consegue explicar um tema, teria que ser uma palestra ou um encontro desse para cada detalhe. Se você gosta desse assunto, eu posso dizer alguns nomes a você de pessoas de referência mundial, estudiosos que deram a vida, entregam a vida e o conhecimento para debater questões apologéticas, a defesa da fé de maneira racional. Você tem um nome muito famoso que se chama William Lane Craig. Esse é um dos cristãos hoje convictos que era ateu, se tornou cristão pela lógica e pela razão. Ele defende então a sua fé. Tem um site muito visitado mundialmente, e se você digitar no YouTube, em qualquer vídeo dele, você vai encontrar diversos debates em universidades mundiais, renomadas mundialmente, como Oxford, Harvard, Cambridge. Você vai encontrar diversos debates deles em relação, por exemplo, ao sofrimento humano, à existência do universo, a questão da lei universal, a questão de Jesus ter ressuscitado ou não. Esses assuntos são assuntos recorrentes. Qualquer livro que você comprar de apologética, ou seja, de defesa racional da fé, você vai encontrar os mesmos temas. Será que os milagres existem? Será que eles são reais? Como funciona esse processo? Você já assistiu algum documentário nessa linha, não assistiu? Ou Discovery Channel, ou algum canal nesse sentido, que traz uma tentativa de interpretar esse processo. Então você vai entender que é possível dialogar, e eu quero
levar você então pelas próximas 5 semanas a pensar sobre alguns temas, e eu convido você a participar. Se você tem um amigo que gosta desses assuntos, manda esse link para ele assistir, traz ele para conhecer a gente, para a gente conversar, que vai ser bem legal. Vou propor a você então uma ideia de como relacionar fé e razão, só uma introdução, para você pensar quais são as possibilidades da gente encarar fé e razão. Primeira delas, você tem uma linha de pessoas que existem, e você conhece muitas pessoas, e pode ser que você seja um deles, que a gente chama de fideísmo. Esse fideísmo é uma primeira possibilidade de você interpretar a fé suplantando talvez a razão, ou minimizando o poder da razão. A gente chama isso de uma fé cega. Uma fé que diz assim: pode dizer que eu creio, o que você disser eu creio. Você pode tentar o que você quiser, pode mostrar qualquer tipo de exame de laboratório e dizer que o meu marido foi curado pela quimioterapia ou por um remédio, mas para mim foi um milagre, porque eu acredito. Não, senhora, deixa eu te explicar. Existe um processo químico que aconteceu, ele foi curado. Não acredito nisso. Pode me mostrar. Nem quero saber. Foi Deus que curou meu marido. Tem gente que é assim. Essa é uma linha que tem a fé como um objeto principal e a razão não faz nenhum sentido. Não é necessário se provar. Do outro lado, um lado oposto a esse, você tem o racionalismo, que é essa tentativa completamente oposta ao fideísmo, de tentar explicar tudo que é sobrenatural, ou tudo que é questão subjetiva. Isso está fora da conversa, e tudo que pode se explicar é aquilo que pode se comprovar. Se eu posso comprovar, da mesma maneira, repetindo a mesma situação, no mesmo ambiente, com as mesmas situações, eu posso ver resultados similares, eu crio uma teoria nesse sentido. Isso para mim tem a ver com a verdade, tem a ver com coisas que eu vou levar em consideração. O que é questão de fé tem a ver com alienação, com foro íntimo. Religião não está nessa discussão. Daí você brota uma série de documentários, por exemplo, que buscam explicar qual era o ângulo que o vento batia, quais eram os fenômenos no alinhamento cósmico, para que naquele momento, naquela região da Palestina, naquele deserto, naquele rio, acontecesse um tipo de fenômeno de vento que batesse e pudesse abrir um pouco a água para que um povo pudesse passar. Já ouviu esse tipo de documentário? Que apresenta possibilidades racionalistas e científicas para provar alguns milagres. Aí você chega para alguém e diz assim: e você acredita nisso? Aí a pessoa diz assim: rapaz, aquele cajado lá onde ele batia era milagre mesmo. Ali Deus é poderoso demais. Mas como é que você sabe? É porque eu sei, eu falei com ele hoje. Está aqui, ó, está aqui, ó. Deus está aqui, ó. Tem ou não tem essa confusão e essa conversação constante entre nós? Pessoas que querem explicar pela ciência, pessoas que dizem eu creio porque está no meu coração. Então essa é uma linha oposta. Uma terceira linha, você tem o fideísmo, racionalismo. A terceira linha, você tem o dualismo, que é essa ideia de você conseguir enxergar as realidades de maneira distinta. O que diz respeito à fé, a foro íntimo, a questão subjetiva de moral, de ética, você pode ter sua crença e eu respeito sua crença. Se você não acredita em algumas situações familiares e não condiz isso com a sua vida, a sua crença, ok, eu respeito. Mas não venha me dizer que a verdade, o conhecimento que eu posso acessar tem a ver com essas questões de fé. Conhecimento é uma coisa, ciência é uma coisa, fé é outra coisa. Eu até posso respeitar e saber que existe, mas eu separo a vida nesses dois lados. É um binômio que existe constantemente na nossa fala, até como cristãos muitas vezes. Quarta e última possibilidade de colocar uma relação entre fé e razão seria essa sinergia. E essa sinergia é o que a gente vai trabalhar aqui, que é a ideia de que, firmada na revelação de Deus, a razão humana pode fortalecer a busca humana e o comprometimento do ser humano com a verdade. Você pode estar firmado na revelação de Deus, que é uma questão de fé, mas pode, através de ciências e de argumentos lógicos, ter uma relação, sim, mais fundamentada nas questões da fé. Vou dar um exemplo para você. Nós vamos estudar daqui 1 ou 2 semanas a questão da Bíblia. Você tem documentos históricos que a arqueologia, a própria ciência reconhece como autêntico, que comprovam, por exemplo, a autenticidade do texto bíblico.
É interessante, você crê na palavra de Deus como está no seu telefone, na sua mão, através de uma Bíblia hoje? Creio. Ok, a ciência também diz que pode ser possível que esse relato seja fidedigno. Percebe? Há uma sinergia, um não nega o outro, eu não suplanto uma situação pela outra, mas eu convivo, eu dialogo com elas. Tem um texto na Bíblia fantástico que mostra muito bem essa ideia. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve o seguinte, Romanos 1, 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então aqui, você vê uma ideia inicial de sinergia, onde através de coisas criadas, você consegue interpretar atributos invisíveis de Deus, percebe? Através da complexidade das coisas. Eu, nesse Dia das Mulheres, escolhi lá uma orquídea para dar para minha esposa. Legal, né, pessoal? Dá uma orquídea, acho que vale a pena, faz uma média, né? Tem gente que dá aquela florzinha, falou, qual é a flor que não morre tão cedo? Eu falei, orquídea. Eu falei, então eu quero dar dessa. Aí fui lá, porque às vezes você paga caro e a flor morre no outro dia. Eu acho isso... enfim, um investimento muito ruim. Eu falei, qual que dura mais? Aí ela, orquídea. Fui lá e fui escolher a orquídea. Quando eu fui escolher a orquídea, eu comecei a olhar para ela. Impressionante os detalhes de uma orquídea. Você já parou para olhar, mulherada que gosta de orquídea, um negócio assim, um desenho, uma coisa coerente e tal, uma coisa linda, é uma obra de arte, que artistas replicam, que seres humanos tentam reproduzir. E aquilo saiu da natureza. Aí um bebê nasce, e você olha a complexidade de uma gestação. É um milagre na tua mão. Aí você vai no laboratório, como eu vi uma cena, cortaram de alguma maneira a identidade assim definida de um ser humano, o DNA. Foi mostrada uma cena que o laboratório conseguiu captar, semelhante a uma catedral, um vitral. Era tão complexo e tão bonito a foto de um DNA no laboratório, naqueles microscópios absurdos. E você vê uma coisa coerente, uma lógica por trás daquilo. Paulo está dizendo, isso também comunica. Dá para ver uma comunicação entre aquilo que você vê, pode comprovar com seus olhos, com a ciência, com aquilo que você tem e chama de questões de fé. É interessante o seguinte, que todo ser humano, de alguma maneira, quando passa pela vida, tem que ter uma cosmovisão, um jeito de enxergar o mundo. A gente pode ter valores, crenças, mas tudo isso vem depois da sua cosmovisão. É ali que você planta os seus valores. Na verdade, é ela que vai dizer quais são os seus valores. A gente chama isso na filosofia de metanarrativa. É a história que explica as outras histórias. Qual é a história que você acredita que dá sentido a todas as outras histórias que você vive? Qual é a narrativa que dá sentido às outras narrativas que você vive? Qual é a narrativa que está além, que vem da metafísica, que está além da história, que está por trás da cortina? O que te dá sentido para caminhar? Então você tem a metanarrativa materialista, ou seja, o universo veio do acaso. Eu não vou me demorar nessas questões de criacionismo e evolucionismo, mas até estendo um convite a você. No domingo, dia 20 de março, nós vamos ter aqui um fórum sobre criacionismo, e é muito interessante, você pode se inscrever gratuitamente, para quem gosta desse assunto, um fórum com palestrantes da área, falando sobre essa questão do criacionismo bíblico e tudo mais. Mas veja, você tem uma metanarrativa que diz, vim do nada, depois de bilhões de anos, surgi, foi evoluindo, a gente chegou até aqui, somos o que somos. Isso diz muito de como você vai viver sua vida. Se você acredita nisso, diz muito de como você vai lidar com o ser humano, com o dinheiro, com o seu comportamento, com as questões sexuais. Por exemplo, como você vai lidar com a morte, quando você se depara com a finitude da vida, presente ali numa despedida de um parente querido, e você, vindo do acaso e vindo do nada, você vai olhar para aquela cena e vai ter uma resposta para aquilo. Agora, se você tem uma outra metanarrativa que rege a sua vida, não, Deus criou a minha vida, eu sou um objeto profundo do amor de Deus. Aliás, Ele não só me criou e me deixou, como alguns acreditam em outras linhas filosóficas de teísmo, por exemplo, eu criei, mas deixei. Não, eu criei vocês com o objetivo, me envolvi na vida de vocês e quero me envolver todo dia com vocês. Eu quero me relacionar com vocês. Eu tenho uma história humana e sendo escrita, uma história eterna ligando com essa história, e a morte não é o fim das coisas. Eu volto e eu ressuscito vocês vão se reencontrar comigo. Muda completamente sua resposta.
Eu já, como pastor, tive a oportunidade de falar em velórios de pessoas que criam e pessoas que não criam dessa maneira. Pessoas que tinham uma outra cosmovisão. É muito diferente. De fato, a gente tem que entender o seguinte. De alguma maneira, quando alguém diz que o universo veio do nada, ou quando há uma possibilidade de a gente ter surgido do nada, e eu respeito, e você sabe que aqui nós cremos completamente o oposto, é como, eu li uma anedota nessa semana, uma metáfora, como se alguém dissesse o seguinte: uma caneta e um papel, elas estão jogadas no universo e sempre existiram. De alguma maneira, a maneira como elas foram formuladas e a sua essência começa a se movimentar em bilhões de anos. Em algum momento essa caneta, ela passa a escrever nesse papel e escreve uma história do tipo Machado de Assis, com coerência, com diálogos, com complexidade de emoções. Aí o autor dizia o seguinte: é tão difícil dizer que do nada pode surgir alguma coisa, quanto dizer que uma caneta e um papel, depois de bilhões de anos, escreveram uma história coerente. Você tem uma analogia muito mais famosa do que essa, alguns de vocês já ouviram, que é a analogia do relojoeiro. O William Paley, quando escreve sobre isso, ele fala que ele estava andando, né? Uma analogia, ele estava andando e de repente topou com uma pedra. E essa pedra, simplesmente ele olhou e falou assim: poxa, como essa pedra chegou aqui? Ele falou assim: essa pedra poderia estar aqui desde sempre. Poderia estar aqui desde sempre, não tem problema nenhum acreditar nisso. Ele falou: agora é muito diferente se eu estivesse andando e cruzasse de repente com um relógio. E olhasse o relógio e disse assim: como esse relógio veio parar aqui? E ele pegasse o relógio, entendesse o relógio e falasse: puxa vida, eu não posso falar para o relógio a mesma coisa que eu falei para a pedra, que ele sempre esteve aqui, porque o relógio é altamente o quê? Complexo. Faz sentido. Então o relógio, ele diz, implica um relojoeiro, implica que alguém deve ter feito essa complexidade. Faz muito sentido isso. E é tão interessante, eu até olhei para o meu relógio para pensar um pouco nisso. Esse relógio que eu estou aqui, ele tem algumas coisas especiais. Ele marca meu coração, como está agora, 90 e poucos. Estou ficando mais nervoso. Andei 4.776 passos hoje. Isso dá 3,6 km, já andei hoje. Queimei 2.300 calorias, que maravilha. É uma boa notícia. Subi 10 andares. Ele conta um andar como 1 metro e pouco. Olha aqui, eu posso marcar um monte de coisa. Agora você diz assim: eu acredito que eu encontrei esse relógio e eu vou dizer: puxa, isso aqui faz todo sentido, é altamente complexo e isso aqui já existiu desde sempre. Foi surgindo essa complexidade e ela foi se estruturando para virar esse relógio que faz todo sentido e mede a hora para mim. Aí ele diz: isso é muito difícil de acreditar. E esse pensamento, essa analogia durou uns 200 anos no século onde a ciência estava se desenvolvendo, para dizer que um relógio complexo implica em que existe uma mente de um relojoeiro, que é complexa e tão mais complexa do que o relógio. Hoje tem uma teoria muito famosa nessa linha, chamada design inteligente, que não assume Deus como o criador, alguns sim, outros não, mas que assumem que há um designer. Se existe toda essa complexidade, é porque tem uma mente muito mais complexa que inventou esse negócio, não é possível. Então percebe? A gente vai tentando interpretar o mundo dessa forma. E eu vou dizer a você, tem vários argumentos para isso. Você fala assim: puxa, está parecendo uma aula de alguma coisa, mas é que você tem que entender quão complexo pode ser a gente crer. Quão complexo pode ser crer em Deus em meio ao mundo que a gente vive hoje. Alguns argumentos: cosmológico, ou seja, como que surgiu o universo, planejamento do universo, a vida, a lei moral, como eu já falei. Mas talvez um dos principais dilemas que a gente encontre seja o que eu quero trabalhar com vocês nos próximos minutos, chamado teodiceia. Ou seja, o problema de tentar responder na nossa crença, como um argumento que surge o tempo todo por agnósticos e ateus, quando dizem o seguinte: se Deus é bom e se Deus é poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Já ouviram isso? Talvez alguém que já duvidou de você, talvez você que tem uma crença sobre Deus. Eu não estou aqui, veja, vou repetir o que eu disse no início, não estou aqui para me demorar nos argumentos disso, não tenho essa habilidade para isso, nem a especialidade para isso. Estou aqui para propor uma resposta bíblica e um diálogo de sinergia em relação a essa crença e a esses questionamentos que são reais e legítimos. Como por exemplo, na sexta-feira, quando fui convidado a fazer um sepultamento de um irmão de um amigo meu, que é muito amigo, então me ligou e falou: Felipe, você pode, por favor, fazer o sepultamento do meu irmão? Ele morreu 47 anos, uma parada cardíaca, deixa esposa,
Você pode, por favor? Eu falei, claro. Mudei minha agenda, fui sexta-feira fazer essa cerimônia. Chegando lá, eu encontro a mulher, a esposa que agora fica, a viúva, perto do caixão, olhando para o rosto daquele rapaz que havia falecido, dizendo o seguinte, ela repetia constantemente isso: por que você? Por que agora? Por que comigo? Justo agora que a gente sonhou ter um filho. Você prometeu que eu iria morrer primeiro. Por que você fez isso comigo? Por que você? Por que agora? Por que com a gente? O que é que você disse para uma pessoa dessa? Se Deus é bom e é todo poderoso, as perguntas vêm naturalmente. Por que comigo? Por que com ele? E ela me disse depois que estava tão apegado a Deus, caminhava com Deus agora de uma maneira tão intensa nos últimos tempos. Por que agora? Já passou por coisas tão piores, ela dizia, e agora aconteceu isso. Por quê? Então veja, esse dilema é antigo. E Epicuro, na época, o ano de 341 a.C., conceitou dessa forma. Quero ler para você. A respeito da tensão entre a onipotência de Deus e a bondade de Deus, se Deus existe, Ele é todo poderoso e Ele é bom. Pois não fosse todo poderoso, não seria Deus, e não fosse bom, não seria digno de ser Deus. Mas se Deus é todo poderoso e bom, então como explicar tanto sofrimento no mundo? Caso Deus seja todo poderoso, então Ele pode evitar o sofrimento, e se Ele não faz, é porque Ele não é bom, e nesse caso então Ele não é digno de ser Deus. Mas se caso seja bom e queira evitar o sofrimento, mas não faz porque não consegue, então Ele não é todo poderoso, e nesse caso também não pode ser Deus. Em síntese, o dilema propõe que Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Confundiu ou clareou? Ama demais, é o Deus que ama de todo o coração. Pode todas as coisas, mas eu estou vivendo a desgraça que eu vivo. Pessoas morrem, pessoas nascem doentes. Por quê? Por quê? Eu sou muito questionado em relação a isso por pessoas que estão naquele processo longo e dolorido intelectualmente de crer. É a primeira questão muitas vezes que vem à tona. Por quê? Ou Ele não é bom, como Ele diz que é, ou Ele não é todo poderoso. Uma coisa eu sei, Ele não pode ser bom e todo poderoso e a gente viver como vive. C.S. Lewis é um autor que eu cito diversas vezes aqui, gosto muito, talvez um dos meus prediletos autores. Ele é um agnóstico, foi um agnóstico, se tornou cristão. Ele se chamava do mais relutante dos convertidos, ou seja, ele demorou para acreditar. Ele teve que ir pela razão, por contatos e diversas ciências e habilidades lógicas para poder crer em alguma coisa. Mas se rendeu ao cristianismo e se tornou um dos autores mais famosos no meio cristão. E ele tem um livro que eu já recomendei numa série passada, chamado O Problema do Sofrimento. Eu recomendo a leitura a você. Se você gosta de ler um livro que vai te fazer pensar sobre essas questões, O Problema do Sofrimento. Esse livro, ele traz duas ideias que eu acho fundamentais em relação a como responder biblicamente a questão do sofrimento e desse dilema de Deus. Então eu vou propor a você, para que você pense comigo. Ele diz assim: Deus criou todos os seres humanos com livre-arbítrio. Isso implica que todos nós temos uma liberdade que pode ser limitada, sim, porque veja, nós não temos uma liberdade plena, eu não posso sair voando por aí, eu tenho coisas que me limitam, mas eu tenho habilidade e possibilidade de tomar decisões. Deus me deu volitude, me deu razão, todo um sistema que produz pensamentos e juízos para que eu possa agir. Deus também criou leis da natureza que são rígidas. Quando ele diz rígidas é porque elas não ficam se mudando o tempo todo, elas não ficam em mutação, elas não ficam flexíveis. Elas são o que são. Por exemplo, a lei da física que diz que a gravidade existe se um corpo como o meu se jogar daqui, obviamente eu vou cair, vou me machucar. Isso é uma lei que não muda. Então ele fala, quando você faz essa soma entre liberdade humana, livre-arbítrio e leis da natureza que são rígidas, você tem a soma perfeita para entender grande parte, se não todo, o sofrimento humano. Porque ele diz, e outras pesquisas também apontam, que grande parte do sofrimento humano não é causada por ordem natural,
ou acidentes naturais, mas pela ação do próprio homem. A vontade do próprio homem sendo exercida em violência, em palavras, em mentiras, em decisões tomadas fora daquilo que é um plano de moralidade, isso gera muito sofrimento. Uma mentira de alguém dentro de uma família pode gerar sofrimento para toda uma geração, vocês sabem disso. Uma questão de violência, que você decide agir com violência, pode gerar sofrimento para toda uma família, até uma cidade. A gente sabe que está sofrendo por decisões erradas, como país, como seres humanos e como família também. Percebe que nesse binômio, livre-arbítrio e leis da natureza, não tem como muito questionar algumas situações. Por exemplo, alguém disse assim uma vez, perguntando para um dos grandes apologetas aí, num dos vídeos que eu assisti no YouTube: o pai vai atirar numa criança, por que Deus não segura o gatilho? Por que Deus permite que o tiro chegue na criança? E aí esse chamado Ravi Zachariah, ele responde, dizendo exatamente isso: Deus criou seus filhos livres para poder amá-lo. O amor implica na liberdade de negá-lo. Eu posso agir da maneira que eu quiser agir, negando esse amor. Então Ele criou você assim, porque se não fosse assim, Deus não seria todo amor, porque o amor implica em real liberdade. Eu só amo aquele que eu posso deixar ir embora. Aí, ele diz assim: se Deus evitasse todo o sofrimento, ou travasse todos os gatilhos do mundo, ou todas as palavras do universo, a vida, a possibilidade da vida seria excluída de nós, porque Ele estaria o tempo todo interferindo na nossa vontade e na natureza criada. Isso não é vida, seria qualquer outra coisa, alguma manipulação. Nós seríamos apenas marionetes no universo. Percebe o que eu quero dizer? É natural que o gatilho possa disparar, porque alguém que é livre por trás dele, com uma lei física rígida, está dizendo que se aquele gatilho disparar pela sua vontade, vai causar um sofrimento. Por que, pastor, quando minha mulher me xinga, eu não ouço elogio? Porque ela tem liberdade para fazer isso. Que bom, né? Que bom. E por que eu fico magoado? Porque eu posso escolher ficar magoado, mas eu também posso escolher perdoar, não posso? Posso escolher perdoar. Por que quando alguém me bate, Deus não faz aquele pedaço de madeira se tornar numa pluma? Porque a lei é rígida e porque há o livre-arbítrio. Percebe? Nessa dimensão, a gente começa a encarar a vida com mais maturidade em relação ao problema e a resposta que nós temos do problema do sofrimento através de como Deus nos criou. O pecado quebra toda essa relação, e quando o C.S. Lewis escreve sobre isso, ele fala exatamente sobre a vida e como se a gente pudesse viver sem isso. Ele diz assim, a citação está no livro O Problema do Sofrimento: tente excluir a possibilidade do sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem, e descobrirá que você excluiu o quê? A própria vida. Você não vive mais. E aí tem 4 possibilidades para a gente encarar esse processo. Eu vou ser bem breve, eu já falei sobre isso em algum dos episódios da série Inabalável, quando eu falei sobre o sofrimento, e é uma possibilidade que eu gosto que você pense. 4 possibilidades de encarar o mundo. Rapidinho aqui, ó. Primeira possibilidade: Deus existe, aliás, Deus não existe, e o mundo não faz sentido, ok? Deus não existe e o mundo não faz sentido. Isso é uma possibilidade de encarar o mundo. Não tem Deus, não existe nada, isso aqui não faz sentido nenhum. Como vive uma pessoa dessa? Aí alguém vai dizer assim: bom, você tem o hedonismo, que é a busca pelo prazer intenso. Você vai viver o aqui e o agora, porque se Deus não existe, eu não devo conta e não presto conta para ninguém. E também, isso aqui não faz sentido, eu vou aproveitar o melhor da vida. E você vai viver segundo o filósofo famoso, renomado Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu, que não tem Deus, eu vou embora. Segunda possibilidade: Deus não existe e o mundo faz sentido. Deus não existe, mas o mundo faz sentido. E aí você tenta buscar, crendo que existe um relojoeiro, mas você diz: não, mas não existe Deus nenhum, mas tem que fazer sentido esse relógio. Então eu vou para a ciência, eu vou para o racionalismo, eu vou para o laboratório, eu vou tentar explicar e encontrar sentido, excluindo a possibilidade de Deus. E isso existe. E nós estamos vivendo um mundo, e quem faz parte da academia, ou trabalha em universidade, ou passou pela universidade, sabe claramente do que eu estou falando. A possibilidade de excluir Deus do discurso
mas tentar dar sentido às coisas do mundo. Isso é muito normal e muito comum no nosso meio hoje, e muito mais forte na Europa, em países secularizados e mesmo na América do Norte. Mas no Brasil nós temos muito isso no meio acadêmico. Terceira possibilidade: Deus existe, e o mundo faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus é soberano sobre tudo, tudo que acontece Ele sabe, mas eu estou dizendo além disso, estou dizendo que Ele ordena tudo, Deus comanda tudo, o bem e o mal, Deus coordena o mal. Estou dizendo que se tem que fazer sentido tudo, eu tenho que dizer o seguinte: se você sofreu um abuso, é porque tem que fazer sentido, porque Deus projetou isso na eternidade. Está entendendo o que eu quero dizer? É muito difícil conviver com isso. Se eu chegar para uma senhora, e nós temos agora em Itapevi, nós tivemos uma chuva em São Paulo incrível, ontem, choveu absurdamente, que não choveu não sei quantos meses, e várias pessoas foram afetadas. Tem uma família que participa da nossa comunidade espiritual, também lá naquela região, e teve 7 pessoas soterradas da família. 7 pessoas soterradas. E aí eu chego para essa senhora, que perdeu 7 pessoas, e digo assim: senhora, é o seguinte, Deus existe, e tudo tem que fazer sentido. Então, na eternidade, Deus já sabia que a sua família ia morrer nesse dia, e Ele ordenou que acontecesse isso, para que a senhora aprendesse alguma coisa, porque tem que fazer sentido. Isso não se harmoniza dentro do caráter amoroso de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a quarta possibilidade me deixa um pouco mais tranquilo. Deus existe, sim, e o mundo? O mundo não faz sentido. Como assim não faz sentido? Mas se Deus existe, tem que fazer sentido. Ok, Deus existe, mas esse mundo, do jeito que está, não faz o menor sentido, nem para Deus e nem para nós. Vou dar um exemplo. Você olha para a vida de Jesus Cristo, quando andou nessa terra, através dos evangelhos. Ele, quando anda por aqui, ele se depara com a morte de alguns amigos. Lázaro, por exemplo, um amigo que morre. Jesus chora. Jesus chora e se compadece de multidões que estão com fome. Jesus se compadece de gente que sofre preconceito. Jesus se compadece de pessoas que ninguém sentava nessa mesa com elas, Ele se assenta. Jesus está entendendo que as relações humanas estão equivocadas. Jesus está chorando pela morte, que não é uma coisa natural para ninguém, para nenhum ser humano. Ele se entrega a esse mundo dizendo assim: nesse mundo vocês vão ter aflições. Está tudo ao contrário mesmo. Está tudo de cabeça para baixo. Deus existe, meus queridos. Mas é como se Jesus, quando andasse por aqui, ele dissesse assim: mas o que está acontecendo aqui não faz o menor sentido. Salomão entendeu isso de uma maneira profunda na Bíblia. Ele é um dos homens mais sábios da história humana. Ele diz o seguinte, Eclesiastes 7,15: nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Já vi um justo que morreu apesar da justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Você já viu isso na sua vida? Tem algum amigo ímpio que está durando pra caramba? Tem um justo amigão que foi embora e foi cedo? Não tem essas coisas? Falando a verdade, estou abrindo aqui meu coração, isso acontece. A gente fica com raiva dessas coisas. Salomão vai mais fundo, ele diz assim, Eclesiastes 8: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpio que recebe o que o justo merece. Isso também, para mim, eu penso que não faz o menor sentido. Deus existe. Salomão tinha a convicção de que Deus existia, ele era o Criador. Ele dizia assim: tema a Deus, mas não espere ver sentido nesse mundo. Você vai ver muita injustiça sendo feita. Você vai ver que no seu trabalho você dá a sua vida e você diz: mas eu sou um cara que sou de Deus, eu sou do bem, eu sou uma mulher do bem. E aquela mulher ali, aquela pagã, aquela ímpia, recebeu a promoção. A gente questiona essas coisas. Por que o meu negócio de um cristão, que faço tudo tão certinho perante o governo, perante os meus clientes, por que o meu negócio não prospera? E daquele camarada ao outro lado da rua, que eu sei a vida dele, a desgraça que é o casamento dele, olha lá, está lotado. Isso passa no nosso coração o tempo inteiro. Por que o bandido toma 22 tiros e dá entrevista no final? É ou não é? E aí vem uma família cristã, humilde,
chorando na mesma cena do repórter, dizendo o seguinte: nosso irmãozinho morreu. Nesse tiroteio, uma bala pegou meu irmãozinho. A gente estava voltando da igreja. Ele estava sentado no sofá. Tinha voltado da igreja e sentamos no sofá. Meu irmãozinho morreu. E o bandido com 22 tiros não morreu. Aí você olha para isso e fala assim: qual é o sentido disso? Por que comigo? Por que agora? Por que logo agora que a gente sonhava em ter um filho? Percebe? A resposta bíblica para o sofrimento é algo muito mais profundo do que tentar responder simplesmente através da física, dos argumentos cosmológicos, teleológicos e toda a linguagem científica. A resposta ao sofrimento tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, num mundo que está de cabeça para baixo, num mundo que está ao contrário, por conta de uma quebra de um relacionamento com um ser que, na nossa crença, nesse espaço, criou tudo para que fizesse sentido eterno. Duas verdades sobre isso. Primeira delas: nós nunca compreenderemos o que acontece nessa vida, porque o nosso pensamento, a Bíblia diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. A gente não vai conseguir entender tudo. A nossa mente limitada não vai entender o que está por trás da cortina. Não dá para entender, isso é uma verdade. Você tem que saber que você vai ter mais perguntas na caminhada da experiência com Deus do que respostas. Para isso a fé entra como uma segurança para caminhar. Uma outra verdade, coloquei aqui: nós temos medo da morte, e no fim das contas todos os nossos medos se resumem ao medo de morrer, de perder. E quando a gente se depara com a morte, nem a morte tem poder sobre nós. A Bíblia vai dizer, você conhece esse texto, disse Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Uma proposta para você responder ao sofrimento. O que eu diria para alguém que vive num mundo que está sem sentido? Salmos 34:8. Provem, experimentem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Mas você tem que fazer o quê? Provar, experimentar. A nossa proposta como comunidade espiritual é toda semana abrir um espaço para que novas pessoas possam experimentar um jeito bíblico de enxergar a vida, um jeito bíblico de encarar o que você está vivendo hoje, no teu casamento, nos teus negócios, na tua vida pessoal. Provem e vejam como é feliz o homem que se refugia em Deus, porque a gente tem uma certeza: Deus não coordena o mal, Deus não ordena o mal, mas Deus age em todas as coisas. A Bíblia vai dizer isso em Romanos, você conhece esse texto de cor. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o quê? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus não ordena o mal, mas Ele usa o mal do mundo como pedagogia para gerar em nós um caráter aprovado, um ser humano mais resiliente, um ser humano com mais fé. Tudo que a gente passa nesse mundo, Deus pode sim usar para a glória dEle e para o nosso crescimento. Deus age em todas as coisas. Deixa eu dizer isso aplicando para você entender o que eu quero dizer. Se você sofre hoje, tenha essa certeza. Primeiro, você não vai entender todas as coisas. Você não vai ter todas as respostas. Infelizmente, você não vai ter todas as respostas. Mas eu posso dizer a você uma segunda certeza: Deus vai usar o teu sofrimento, o que você está passando, para gerar um bem muito maior na tua história. Ele não ordena isso, Ele não deseja isso, mas Ele usa isso para a glória dEle e para o seu crescimento. Os anos que você passa e mais sofre são os anos que, quando eu atendo pessoas e vivi na minha vida, as pessoas me dizem assim: pastor, aquele ano que eu vivi o que eu vivi, dentro da minha casa, na minha empresa, por onde passei, foi o ano em que eu mais cresci. Foi o ano em que eu mais aprendi a viver. Foi o ano em que eu valorizei coisas que eu jamais valorizava. Pastor, foi o ano em que eu descobri quem era Deus de verdade, pastor. Pastor, foi o ano em que eu comecei a olhar Deus de um jeito de verdade e senti
que era de verdade tudo que eu acreditava até ali. Pastor, se não fosse o sofrimento, se não fosse a luta que eu passei, e sabendo que Deus agiu para isso, eu jamais seria a mulher que sou hoje, jamais seria o homem que sou hoje. Percebe? Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, segundo o seu propósito. Mais uma ideia para você pensar, de uma resposta bíblica para o sofrimento. Quando C.S. Lewis escreve algo sobre o amor de Deus, eu gosto muito dessa citação. Diz assim, olha: quando é preciso suportar a dor, um pouco de coragem ajuda mais do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muita coragem. Mas a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Tudo. Provem e experimentem. No meio do sofrimento, no meio desse mundo sem sentido, a menor expressão do amor de Deus supera qualquer conhecimento, coragem e até a simpatia humana. Mas tem que experimentar. Isso é uma experiência de fé. Veja o que Paulo diz, talvez um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Essa é uma resposta bíblica ao sofrimento. Eu considero que o que a gente está passando aqui não faz sentido, é passageiro, porque tem uma glória que não dá para ser comparada. Em outras palavras, tenha paciência, você não vai entender tudo. Você não vai entender tudo no dilema de Deus. Ele continua sendo todo poderoso, todo bom. O mal existe e é real por conta dessa situação de pecado que vivemos. Mas calma, Ele está agindo, vai passar. Calma. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Mesmo Paulo. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas essas coisas que a gente vive nessa terra, nós somos o quê? Mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Isso é lindo de ouvir de um homem que sabe o que é sofrer. Se tem um homem na história humana, relatado nos documentos da Bíblia, que sabe o que é sofrer, foi Paulo. Paulo entrava no navio e naufragava. Você não ia nunca pegar um avião com Paulo. O apóstolo estava no avião, então fazer um check-in no outro avião. Apanhava direto, era preso direto, chicoteado, apedrejado. E aí ele escrevia de lá da prisão: estou aqui na prisão e estou escrevendo para vocês que estão aí em Roma, por favor, fiquem firmes no Senhor, porque se eu estou preso aqui é para a glória dele. E sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar do amor de Deus para o carcereiro, eu vou convencer todo mundo aqui que Deus é bom. Deus é bom. Eu estou preso, eu não estou reclamando do sofrimento, eu estou deixando que vocês entendam que eu sofro por um motivo maior. Percebe um homem desse? De alguma maneira a gente entende que é possível viver isso pela fé. Essa resposta de pessoas que passaram pela história e conseguiram interpretar o dilema de Deus na própria vida de maneira positiva. Quando ele fala do sofrimento pessoal, a luta que ele tinha, ele escreve assim, 2 Coríntios 12, 7 a 10: para impedir que eu me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, certamente uma doença que o incomodava. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu vou me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim o tempo todo. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias que eu passo, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é essa? Imagina esse papo com Deus. Imagina esse papo com Deus. Quando ele diz que orou 3 vezes, é uma expressão idiomática, a gente chama isso de um hebraísmo. Ele está dizendo que orou muitas vezes. Eu orei muitas vezes para pedir para o Senhor tirar de mim esse sofrimento. Não tem pessoas que oram 10 anos por algo, 20 anos por algo. Eu já orei tanto para Deus fazer isso comigo, para tirar isso de mim. E aí eu fico imaginando ele conversando com Deus: Senhor, tira de mim, por favor, já orei tanto por isso, Pai.
Por favor, eu sou teu servo, eu prego o teu evangelho, eu faço tua vontade nessa terra. E Deus olha para ele e fala assim: ô Paulo, a minha graça, Paulo, é suficiente para você. Porque quanto mais você estiver fraco, e mais reconhecer tua dependência, tua fraqueza, é quanto mais eu me revelo para você, e mais sou forte em você. Aí o Paulo ouve e fala assim: ah é? É? Então eu vou sair me gloriando em tudo que é fraqueza. Se tiver que acontecer alguma coisa de ruim, que aconteça comigo. Sabe por quê? Porque eu estou preparado para enfrentar a vida. Se tiver que acontecer algo de ruim, algum insulto, alguma perseguição, eu vou me gloriar nisso, que aconteça comigo, porque eu tenho esperança, porque eu aprendi a viver nesse mundo, porque eu te conheço. Não deixa acontecer com quem não tem esperança, porque ele vai se desesperar. Aliás, se acontecer com alguém que não tem esperança, me coloca no caminho dele, para poder dar esperança para ele. Mas Pai, eu quero me gloriar nisso tudo, porque eu sei que quando eu sou fraco, o Senhor é forte, e eu quero viver assim, fraco de mim, para ser forte contigo. Eu quero ser mais que vencedor em Ti, pelo Teu meio. Essa é uma fé que responde ao sofrimento. Como é que você tem vivido? Como é que você lida com o dilema de Deus na tua caminhada? Você reclama do sofrimento, chora e questiona um Deus, se Ele é todo poderoso, se Ele é amor. Você abraça essa realidade de um mundo que não faz sentido e entende que o sofrimento é passageiro. Deus está agindo em todas as coisas e você jamais vai compreender tudo, mas tem uma resposta de fé para dar. Se é assim que tem que ser, eu quero me gloriar nisso, porque eu quero sentir que o Teu poder repousa sobre mim, no meio da tempestade, no meio da minha fraqueza, no meio da dor que eu vivo. Eu posso estar falando para pessoas que sofrem aqui. Eu vou deixar um recado no meu coração para você. Se você está vivendo uma vida muito tranquila e equilibrada, agradeça a Deus e seja a bênção para as pessoas. Seja um referencial de alegria, de cuidado, de carinho para as pessoas. Agora, se você está vivendo uma vida extremamente difícil, extremamente complicada, porque eu falo para histórias diversas que se cruzam nesse lugar. Se eu estou falando para você que está vivendo uma situação semelhante talvez a de Paulo, que orou constantemente e não sente algo acontecer, ouça nesse dia, através dessa mensagem, Deus dizendo a você: a minha graça é suficiente para você. Continua fraco, porque eu vou poder ser forte contigo. Vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Tenha paciência. Você não vai entender tudo. Meu pensamento é maior do que o seu. Meu plano é maior do que o seu. Tenha paciência. E eu vou ler para você o texto que eu li sexta-feira, naquele sepultamento. E quando eu li, eu vi o impacto que a palavra pode gerar no coração de alguém que está buscando viver uma vida ao lado de Deus. O texto é João escrevendo uma visão que ele teve. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, já não faz mais sentido. E o mar já não existia. Eu vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E eu ouvi uma forte voz, que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho para sempre. Essa é a resposta da Bíblia para o sofrimento humano. Ele vai passar, você não vai entender todas as coisas, mas Deus vai usar tudo que você passa para formar em você
alguém mais parecido com o sonho que ele tem. Eu vou dizer a você, isso aqui é bom demais para não ser verdade. É bom demais para a gente continuar duvidando de que essa promessa é real. A frase que eu mais gosto desse texto é quando ele diz assim, ele sobe no trono, se levanta e diz: eu estou fazendo novas todas as coisas. Todas as coisas. Eu estou cumprindo o meu plano, está feito. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Vai fazer sentido. Está entendendo qual é o dilema de Deus? Vai fazer sentido. Eu vou terminar essa história. Eu vou terminar essa história. Eu vou pagar essa conta. Vocês vão entender o que aconteceu. O universo vai entender que eu sou amor, que eu criei vocês livres para viver, que eu sou todo poderoso e que o mal não vai existir jamais, porque não vale a pena. Viver do jeito que a gente vive hoje não vale a pena. Eu digo a você e repito, será que isso não é bom demais para não ser verdade? Você crê nisso? Tem desejo de dar um passo e continuar crendo nisso? Quero orar por você. Você que ainda tem algo para confiar e para realmente responder em fé esse dilema do sofrimento na tua história. Deixa eu orar por você. Senhor, obrigado porque em pouco tempo, meditando na tua palavra, esses textos tocam meu coração. A vida de um homem como Paulo mexe com a minha história. Eu tenho certeza que inspira a nossa vida e enche de esperança a gente para sair daqui para uma semana desconhecida e nova, cheia de desafios, mas sair daqui com convicção, Pai, de que o Senhor está agindo em tudo para o nosso bem e de que nós não vamos compreender o teu pensamento, mas que esse sofrimento que a gente vive hoje, o que quer que seja que a gente esteja passando nesse momento, isso vai ter fim no dia em que Cristo falar: eu faço novas todas as coisas na sua vida. Até esse dia, Pai, fortalece o nosso coração, daquele que muito crê, que é tão natural como respirar, ele crê nisso. Enche o coração dessa pessoa de alegria, para que caminhe mais uma semana como Paulo, se gloriando em qualquer situação, sabendo que enquanto é fraco, o seu poder repousa sobre a vida dele, Senhor. E eu oro também por aqueles que não creem, ou que estão relutantes, ou que demoram num processo intelectual demorado, longo, desgastante, para se entregar à tua palavra e à tua promessa. Para esses eu peço, Pai, que o Senhor continue se revelando um Deus real, de amor, de esperança, para que cada passo que eles derem em direção à tua vontade seja um passo em que eles conheçam um infinito amor que supera qualquer situação nessa vida. Se existem pessoas assim que estão nos ouvindo, nos assistindo e aqui nesse lugar, dá a ele o privilégio de te conhecer, Senhor, confiar nessa história que o Senhor está escrevendo. Leva a nossa família protegida para casa, nos faz confiar na tua promessa e que a gente possa responder como Paulo: se a tua graça é suficiente para nós, Pai, eu quero continuar dizendo que não há nada que vá me separar do teu amor. Eu confio no teu amor. E nós queremos pedir que essa confiança enche o nosso coração. Se existem situações muito impossíveis sendo vividas nesse lugar, de sofrimento e de dor constante, que essa frase ecoe nesse coração agora: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder repousa sobre a tua vida. Até o dia que Jesus voltar, Senhor, e todas as coisas forem feitas novas. Até lá nos dá fé para continuar caminhando. Nos dá fé para continuar caminhando e crendo em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Que essa série sirva para a gente crescer em maturidade. Semana que vem eu vou falar sobre Jesus. Se Ele existiu, se Ele não existiu, como a gente pode conhecer, o que a ciência diz, o que a história diz. Convido você a chamar pessoas para estarem aqui com a gente construir esse caminho junto. Ok? Eu vou chamar aqui o
Quem vai vir? O Alfred está aqui para dar um recado especial para você, conhecer um pouco do nosso trabalho como igreja e poder fazer parte disso com a gente também. Que Deus abençoe você. Espero você semana que vem. Um abraço. Pessoal, para quem não pegou o começo do programa, a gente só queria lembrar, nós estamos com um projeto novo aqui na Nova Semente. Nós queremos construir um centro de influência no imóvel que está aqui ao lado. Nós estamos procurando doadores, gente que gosta desse projeto, que tem apoiado esse projeto ao longo dos anos. Mais uma vez, nós estamos procurando pessoas que venham a nos ajudar a construir mais um sonho aqui na Nova Semente. Nós estamos do lado de fora aqui, estamos à disposição para conversar com vocês. Um abraço, boa semana.